Olá, hoje vou contar para vocês a história de um chalé que foi lugar de muita felicidade e que se tornou mais importante do que um casarão enorme. É uma história para aquecer o coração, é uma história do Le Jardin. Eu sou Jorgito Simão. Vem comigo. Estamos filmando aqui dentro do Le Jardin, que foi comprado com a ideia original de ser a minha residência. E este local onde eu estou foi a casa do caseiro. Era um chalé. Ali, logo ali, está o casarão que eu havia comprado, imaginando fazer dele a minha residência. A casa do caseiro era um chalé pequeno, uma sala com cozinha acoplada, 2 quartos e um banheiro, só isso. Já o casarão não tinha sido terminado, era um espaço aberto gigantesco. E eu não consegui me mudar para o casarão. E só restou eu ir viver na casa do caseiro. E foi neste lugar que eu morei por mais de 20 anos. Quando comecei essa experiência, imaginei que ia ser constrangedor eu viver na casa do caseiro, abrir as janelas de casa e olhar a residência onde eu deveria estar e não estava. Parecia que isso não ia dar certo. Mas, de novo, a vida trouxe o inusitado. E o que aconteceu? Eu comecei a gostar de viver na casa do caseiro. Eu comecei a curtir aquela coisa pequena e aconchegante. Comecei a colocar amor naquilo que fazia na decoração. E então a casa foi ficando graciosa, aconchegante, bem pequena, é bem verdade, mas também nessa época eu morava sozinho e essa casa então começou a fazer parte da minha história. Só para você ter uma ideia, nessa decoração eu, por exemplo, comprei azulejos de 10 por 10 cor bege e tinham outros azulejos dessa coleção com uma estampa em folha de uva e uma outra estampa num cacho roxo de uvas. E eu montei um painel atrás da bancada da pia e esse painel ficou tão artístico. Eu ainda finalizei este painel com uma moldura de madeira envernizada na cor mogno. Gente, ficou com cara de capa de revista de decoração. Um outro momento foi um móvel de uma loja chamada Tok Stock, uma estante moderna. Eu tirei as portas, mandei colocar vidros jateados de areia e aí depois fiz uma testeira, uma madeira assim em cima da estante toda recortada e o móvel ficou com cara de móvel antigo. Ainda tive a oportunidade de pedir a uma senhora que pintava artesanato que pintasse umas florezinhas naquela testeira. E as flores deram um toque todo especial. E assim, são só 2 exemplos, eu fui criando, decorando e montando essa casa. Mais adiante, eu percebi que essa casa estava sendo construída não para ser apenas bonita, mas para ser um ninho. É que aproximava-se o momento do meu casamento. Eu ainda não tinha namorada, olha só que loucura, mas eu sabia que eu ia encontrá-la em breve. Eu já estava com 40 e poucos anos e ainda jamais tinha casado, mas eu sabia que se aproximava o meu momento de casar. Então eu fui decorando o quarto, o outro quarto, as cortinas,
tudo com vistas a fazer daquele chalé um ninho de amor. É muito comum as pessoas me perguntarem, quando eu conto essa história, mas como é que você, que nem namorada tinha, sabia que ia casar? Eu não sei responder isso de maneira muito clara, mas vou tentar trazer uma resposta. Vamos até 2000 anos atrás. Cristo estava com os discípulos e aí havia uma conversa entre eles que rolou desse jeito. Olha só, Cristo dando um puxão de orelha nos discípulos, disse: vocês sabem quando vai chover e quando vai fazer sol, mas vocês não sabem ler o sinal dos tempos. O sinal dos tempos é aquilo que vai acontecer. E eu, naquele momento da minha vida, eu tive esse insight, essa possibilidade de ler o sinal dos tempos. Por alguma razão que eu não sei explicar, eu sabia que estava se aproximando o momento onde eu me casaria pela primeira vez. E assim foi. Pouco tempo depois, eu estava com 45 para 46 anos. Encontrei numa piscina aqui da cidade, fazendo hidroginástica, uma moça loura. Parecia que tinha nascido na Alemanha, ela não parecia brasileira, de nome Patrícia. Nos conhecemos, começamos a namorar, e eu acho que você já adivinhou o resto dessa história. Acabamos casados. Viemos morar na casa do caseiro, que agora eu já não vou mais chamar de casa do caseiro, já era minha casa, o meu chalé. E vivemos anos interessantes e maravilhosos nesse chalé. Eu me recordo que de manhã eu abria a janela do meu quarto e via o grande gramado que faz ainda parte do parque, e as árvores ao redor. E a experiência para mim era muito nova, porque eu sou cria de uma cidade grande do Rio de Janeiro, mas olhar aquela cena todos os dias de manhã, ela ia mudando lenta, gradualmente, conforme a estação do ano passava. Em épocas ficava florida, outras épocas as folhas ficavam muito densas, depois as folhas caíam, as árvores ficavam só as armações de galhos e era o inverno, e depois tudo se repetia novamente. E eu via isso sempre, ano após ano. Eu aprendi a desenvolver nessa época um sentimento de gratidão e de felicidade pela vida que eu não tenho como descrever para vocês. Foi bom demais. Parecia conto de fadas. Eu era feliz num chalé e vivia nele como se fosse um rei. Um ano depois, nasceu a nossa filha Yasmin, uma criança cheia de vitalidade. Ela adorava engatinhar e o fazia com grande velocidade, pela casa, indo e voltando o tempo todo. E Yasmin trouxe outra e nova alegria para o nosso lar. E assim nós começamos a ver que a vida tinha ainda mais alegrias do que aquelas que nós havíamos imaginado. Depois disso, gente, olha só, o Parque Le Jardin abriu, foi inaugurado, fez sucesso, e aí o gramado passou a ser um lugar de muita gente. Aparecia gente na janela de casa pedindo informação. Tinha gente que simplesmente não pedia nada, mas afastava a cortina para dar uma olhada. E nós percebemos que nossa privacidade estava indo embora, porque os visitantes se sentiam também donos do nosso chalé.
foi então que decidimos construir uma casa. Também com sala, também com 2 quartos, mas só a sala era maior que o chalé. Essa casa era muito boa. Foi construída aqui em cima. E depois de 1 ano e meio de obras, ela ficou pronta. Ao invés de eu fazer os móveis e decorá-la pessoalmente, nós contratamos uma pessoa, um profissional, e todos os móveis e todo o resto foi feito por essa pessoa, por esse profissional. E chegou então o dia da mudança. E agora, com essa nova residência tão maravilhosa, no momento da mudança, o coração ficou apertado, porque foi difícil deixar esse lugar. E eu então percebi aquilo que eu nem tinha me dado conta, o quanto eu havia sido feliz nesse lugar. Me passa pela cabeça uma música que eu acho que vocês conhecem, um samba feito por Adoniran Barbosa e que foi sucesso na apresentação do conjunto Demônios da Garoa. A letra é assim: saudosa maloca, maloca querida, dundim nós passemos os dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, dindim de nós passemos dias felizes de nossa vida. Então, amigos, o que me fica dessa narrativa é, em primeiro lugar, aprender a viver com o que se tem. Às vezes, o seu desejo, o seu sonho de grandeza, o meu sonho de grandeza, pode não ser tão bom quanto uma realidade bem mais modesta, que foi o que aconteceu comigo. Uma outra coisa é... Hoje eu sou uma pessoa muito feliz, um homem indiscutivelmente feliz. Mas naquela época eu era feliz e não sabia. E não existe felicidade maior do que a felicidade que você vive sem consciência de que é feliz. É exatamente a felicidade das crianças. Eu era feliz assim naquela época. E finalmente me despedi do chalé com gratidão. Hoje esse chalé se transformou num espaço de um bistrô. Eu continuo recebendo convidados dentro da minha casa, que não é mais aqui, mas não deixa de ser. Então, os visitantes hoje vêm aqui, passam momentos com suas famílias dentro do bistrô, desfrutando de um ambiente onde todas essas coisas aconteceram. Então, minha gente, essa é uma história para aquecer o coração do Le Jardin para você. E eu sou Jorgito Simão. Até o nosso próximo vídeo. Fique bem. Tchau.